Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo aqui e você que está chegando nesse canal agora. Eu me chamo Lucas, para você que não me conhece, eu não sou nenhum pastor, nenhum padre, eu só sou um jovem com sede de falar do amor de Deus, de falar da palavra de Deus e realmente espalhar um pouco dessa mensagem que Cristo levou para todos nós. E eu faço isso com base nesse vídeo que eu estou fazendo agora no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente da Igreja Católica. Então a gente tem todos os evangelhos que saem todos os dias, a gente está no ano C, o ano litúrgico, o ano que, se eu não me engano, a gente fala um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus, que é para a gente ter um Evangelho central, mas em alguns momentos a gente fala também dos outros evangelistas, né? São 4 evangelistas, para quem não conhece: João, Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente tem esses 4 evangelistas e hoje a gente vai refletir sobre o Evangelho segundo Marcos, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-se a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, no evangelho de ontem, só dando um breve contexto, né, para quem não assistiu o vídeo, assista, né, para você que assistiu o vídeo, sabe que a gente falou muito sobre as obras que Jesus faz e que por muitas vezes na nossa vida a gente mais fala do que faz. E imagina você que sempre fala sobre, não, mas eu vou melhorar meu relacionamento. Quando eu puder, quando eu parar de trabalhar, eu vou ter mais tempo com a minha esposa. Quando eu, cara, ter mais tempo, vou ter um tempo com a minha família, eu vou tratar melhor a minha família. Quando eu isso, quando eu aquilo. Então, isso acaba distanciando a gente do nosso verdadeiro propósito, que é justamente colocar as nossas obras em prática e colocar o nosso dom em prática do que a gente sabe fazer. Você tenho certeza, cara, cada um aqui que está assistindo esse vídeo tem algum dom, algum presente dado por Deus. E esse presente, ele precisa ser praticado, ele precisa ser posto em prática para que você consiga ainda mais evoluir nisso e ter ainda mais dons. Ou seja, porque esse dom pode levar a outro dom e pode abençoar uma pessoa, que essa pessoa vai abençoar outra pessoa, outra pessoa. Então, cara, é simplesmente um efeito bola de neve de coisas boas que podem acontecer na sua vida a partir que você realmente pratica o propósito que Deus tem na sua vida. E aí eu não posso te chegar aqui e te dizer qual é. Cada um tem o seu, só que eu tenho certeza que lá no fundo, lá dentro, você sabe realmente qual é aquilo que ferve o seu coração para você fazer e que Deus não deixa você aquietar antes de você realmente fazer isso e fazer com maestria, que é o que você sabe fazer. E nesse evangelho aqui, a gente vê muito isso. Vê Jesus continuando as obras que ele faz, mas a gente tem que se atentar a principalmente duas coisas. Jesus se preocupava muito com a parte espiritual e com a parte de corpo. Então você vai ver nos evangelhos ele falando muito sobre os leprosos, sobre a cura deles, sobre a cura de paralíticos, sobre a cura de cegos, sobre a cura de surdos. Então essas pessoas, elas necessitavam de uma cura física, mas Jesus não era só por isso que ele deixava as pessoas também com curas espirituais. Ou seja, tem vários exemplos, como nesse evangelho aqui, de Jesus expulsando demônios no corpo de pessoas. Então, por muitas vezes, essas pessoas estavam totalmente aversas ao mundo, onde, no caso, um mundo totalmente bom, só que elas estavam num mundo assim totalmente mal, que era dentro delas, que elas estavam ali sendo possuídas por alguns demônios, e Jesus sempre se preocupava com isso. E aí ele fala aqui, né, por exemplo, a sogra de Simão estava de cama com febre e logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu. Então esse é o poder que Jesus pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, a partir que a gente siga o nosso propósito. Porque não adianta nada a gente ficar esperando Deus agir na
nossa vida, a gente fica, ah, não, mas, poxa, ficar se vitimizando, caramba, poxa, eu nunca vou receber aquela oportunidade de emprego, poxa, eu nunca vou conseguir treinar na academia para ficar com um corpo bacana, poxa, eu nunca vou conseguir ter uma relação melhor com minha família, poxa, eu nunca vou conseguir isso, isso, isso. E a gente fica se vitimizando e pedindo coisas para Deus, só que na verdade nós não fazemos o mínimo necessário para conseguir aquilo que nós tanto almejamos, que é no caso aquela promoção no trabalho, que é no caso ter mais tempo com a família, que é no caso achar uma namorada, achar um namorado que seja no caso bom para você, ou seja, muitas coisas que você pede, talvez você não seja digno para isso, você já parou para pensar? Então isso é algo muito forte e é algo que você tem que internalizar e refletir muito. Isso que eu estou pedindo para Deus, isso que eu quero, eu já mereço isso, eu tenho plena convicção que eu recebendo isso, eu vou tratar isso da melhor forma, eu em um relacionamento, eu vou tratar minha namorada da melhor forma, eu nessa promoção de emprego, eu vou saber ter a disciplina para executar as tarefas necessárias que esse emprego condiz, que esse emprego pede, eu tendo mais tempo com a minha família, eu vou conseguir sustentar isso, ou seja, são vários fatores que você pode pensar que você vai estar evoluindo, mas que você precisa pensar, caramba, eu estou pedindo isso para Deus, só que eu não faço as ações necessárias para chegar nisso. Então, isso você precisa pensar muito bem e não ficar só esperando as coisas acontecerem, porque tem muita gente hoje que faz exatamente isso. Culpa Deus e o mundo pelos problemas dela, mas você vai ver, a pessoa passa o dia inteiro em rede social, a pessoa passa o dia inteiro reclamando da vida, se vitimizando e não colocando a responsabilidade em si. Você precisa confiar em Deus, em todos os seus planos, confiar em Deus a todos os seus propósitos e temer a Ele a todo momento, mas você precisa também fazer a sua parte com a sabedoria e com os dons que Deus te deu. Que Deus te deu esses presentes e aí você precisa colocar isso em prática o quanto antes para que você possa ter as recompensas no futuro. Então, isso que eu senti no meu coração para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal e já deixa o like para que mais pessoas possam atingir, que essa mensagem possa se atingir ainda mais pessoas. E é isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo de hoje.